Olá, você que acompanha as plataformas do Grupo TCM. Vamos aqui dar início a mais um TCM Podcast. Nessa semana aqui, Moisés Albuquerque, Vonúvio Praxedes, Filipe Cunha, retomando aqui a primeira formação do nosso TCM Podcast, né, que tem sempre recebido vários dos nossos colegas do jornalismo TCM. Bom dia, boa tarde, boa noite, Vonúvio, Filipe. Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, Vonúvio? Olá, tudo bem? Que trazes? Fazia tempo, né, que não vim aqui no nosso podcast. Sempre uma satisfação estar com vocês aqui. Vonúvio, que é uma estrela aqui do nosso jornalismo, né? A agenda dele já não é tão assim flexível que permita a presença dele mais recorrente aqui na nossa bancada. Não está disponível. Mas, né, sexta-feira está aí, última sexta-feira de abril. Abril já está indo para conta. A presença ilustre de Vonúvio Praxedes, né, o rei de Caraúbas. E um feriadão aí apontando, né? Isso aí, feriadão apontando e você trabalhando no plantão, né? Tá certo, é isso mesmo. É isso aí. Mas no próximo aí eu vou folgar. Com certeza. Né? Ou com o certeza. mundo gira também para as folgas e feriados. O mundo não gira, o mundo capota, como diz minha sobrinha de 10 anos. É verdade, o mundo capota. E falar em capotamento, vamos dar início aí ao que é que veio rodando, né, de informação durante toda essa semana aqui no nosso jornalismo, quais os assuntos que mais repercutiram nas nossas redes, dentro dos nossos telejornais, dentro do tcmnoticia.com.br. O que é que você destacaria aí nessa semana, Filipe Cunha? Falar em capotar, eu acho que é virada para Alisson, para a prefeitura, da história do tomógrafo encaixotado, né? Depois de algumas semanas o governo do estado sendo fritado, né, por causa da questão do tomógrafo do Tarcísio Maia, a falta do tomógrafo leva a gente para Pau dos Ferros, não levou, energia lá, faltou energia, tá caótico, né? O Tarcísio tá uma situação caótica. O governo promete o início de uma reforma agora, mas realmente é um gargalo na saúde, principalmente na região. Mas aí a descoberta que um tomógrafo está guardado há mais de 8 meses, eu acho que caiu no colo da prefeitura e politicamente eu acho que Vonúvio pode falar mais, mas é um absurdo a falta de comunicação entre os dois órgãos. Se você tinha um problema no tomógrafo do Tarcísio Maia e você tem um encaixotado, né, é uma situação, a falta de comunicação entre os dois órgãos, de dizer, olha, você tem um, posso mandar para aí, onde é que está instalado o seu? Você não tem essa comunicação, é tudo meio isolado, e aí mostra o quanto a gente tem que avançar nisso. Existe uma disposição que exames de alta complexidade são de responsabilidade do Estado, e o uso do tomógrafo seria para justamente esses exames de alta complexidade. Agora, o município dispor de um equipamento desses e não está instalado porque passa por um processo ali de melhoria da sala, a gente até compreende, né? O que não é compreensível, o que deixa a população ali realmente buscando explicações é o tempo que demora para poder fazer a preparação desta sala e o uso do equipamento, né? Mossoró hoje conta com um tomógrafo à disposição que não é público, é do Hospital da Liga, que está servindo hoje aos pacientes do Tarcísio Maia. Mas imagine quando voltar a funcionar todos estes equipamentos. O do Tarcísio Maia, que passa por um processo de manutenção, que não deve ser fácil, porque está demorando também muito tempo. Agora o da Prefeitura, que tem previsão para maio, o do Hospital da Liga, o dos hospitais particulares aqui de Mossoró, né? Então é realmente algo que a gente fica com um questionamento, né? Existe essa falta de diálogo que prejudica a população tanto assim, pelo que a gente está observando, existe e é muito ruim, né? Esses dias eu escrevi no tcmnoticia.com.br uma análise de um observador, né? Uma análise de um observador, de que a gente percebe que os gestores, né, eles têm uma preocupação muito grande com o seu mandato no sentido político eleitoral. E questões como essa, que poderiam ser dialogadas entre o governo e a prefeitura, elas ficam em segundo plano em detrimento dessa imagem política de quem é que está mais prejudicado hoje para o eleitor? É o governo, é a prefeitura? E isso inclui também os nossos deputados, vereadores, enfim. Há uma preocupação muito mais particular do que pública, né? E isso fica muito latente nesses comportamentos miúdos que a gente percebe nas redes sociais, né, de quem está se prejudicando mais, ou quando tem alguma questão
sempre vai um representante do governo ali para uma causa que fere a imagem da prefeitura, e quando é uma questão do governo do estado, vai um representante da prefeitura para fazer coro, para prejudicar o governo do estado, e o povo segue pagando essa conta aí dessas arengas políticas, né, desse interesse político partidário que predomina sobre a questão pública, né? É muito triste isso observar, mas é uma realidade, não é só aqui no Rio Grande do Norte não, no Brasil inteiro, né? E infelizmente a gente precisa amadurecer muito enquanto sociedade, sobretudo esses nossos gestores, né? Isso é uma crítica generalizada, não é só aqui em Mossoró, como eu estou dizendo, é uma questão que vai do município, da figura do vereador, passando pelo prefeito, deputados, governadores, deputados federais, senadores e os presidentes, os chefes do executivo maior, todos têm essa conduta, né? Uma proposta muito mais marketológica do que de fato de gestão pública, né? E a gente precisa amadurecer bastante ainda enquanto sociedade, nós enquanto eleitores também observarmos isso, né? E os gestores terem o bom senso de fazer uma meia-culpa, de estudar o que é que eu estou fazendo aqui, se eu só quero mesmo o like, né? Fazer aquela bonita repercussão nas redes sociais, e na prática a gente está vendo aí outra coisa acontecer, porque reclamação aqui chega, né? Aqui na TCM, nas nossas redes, nos nossos noticiários não faltam reclamações de toda sorte. E acontece de todo lado, viu? Porque assim, quando a gente vai partir para reclamações junto ao governo do estado, é meio que retraído, né? Retraído da disponibilidade para falar. Quando é assunto bom, não, vamos falar. Da mesma forma, o Executivo Municipal de Mossoró. Como eu disse, é de uma ponta a outra. Exato. Né? A pauta aqui não está sendo direcionada. Se você abrir ali o Jornal da Manhã, por exemplo, pegar ali o relatório diário de queixas, de reclamações, elas passam aí por todos os poderes, tanto o municipal, o estadual, o federal, enfim, tem pauta para todo mundo. Parece que a gente está vivendo um tempo de duas administrações diferentes, uma prática e a de gestão de imagem, né? Então você sempre tenta valorizar ao máximo o que você acerta, e é normal acertar e errar. Ninguém vai querer que uma administração acerte sempre, mas é muito preocupante quando você fica tentando aproveitar ondas ou erros de outras administrações ou de outros grupos políticos para você tentar surfar em cima. Então você não cresce, né? Você está sempre levando porrada, recebendo porrada, aí isso toma um tempo danado da administração. Eu estava lendo que o senador Rodrigo Pacheco, que é presidente do Congresso Nacional, ele vai colocar, anunciou inclusive para os líderes, que vai fazer uma sessão temática para dar início à discussão sobre o fim da reeleição no Brasil e estabelecer um período de mandato de 5 anos para cargos de executivo. Então não vai ser possível, se aprovado, né, a reeleição subsequente. Hoje em dia acontece 4 anos de mandato, pode ser reeleito uma vez. E vai começar essa discussão para acabar com a reeleição subsequente, né, no mandato pré-estabelecido. E talvez possa ser algo que faça os políticos refletirem que quando você é eleito, você tem que resolver as demandas que você prometeu na campanha eleitoral. Então chegar e resolver, não fazer como a gente via antigamente, que até hoje isso é uma prática comum, de fazer o seguinte, passar 3 anos banho-maria, quando é no ano da eleição, dar um choque de gestão para dizer que está trabalhando. Né? E isso prejudica demais a população que fica sempre penando ali por serviços públicos. Vale lembrar que o Brasil já teve essa lei, né, que proibia a reeleição. Assim que ela foi aprovada ali no governo FHC, né, foi para ele basicamente ser reeleito. Viram o erro, mas não tinha mais como mexer, porque a lei também previa que não ia ser mexido por um tempo. Existem vários exemplos de outros países que têm leis como essa, né? Inclusive para o parlamento, né? O parlamento quer que seja proibida a reeleição só no executivo, mas vários países adotam isso, inclusive no parlamento, podendo você ser reeleito, por exemplo, para deputado 2 vezes. Depois de 2 vezes, vai para casa, passa 4 anos fora para você poder voltar. Isso evitaria a criação do político profissional, né? A gente tem político no Rio Grande do Norte com 10 mandatos na mesma casa. Você teve Henrique durante muito tempo na Câmara Federal, você teve Zé Dias ainda está né? na Assembleia Legislativa. 11 ou 10 mandatos. Bom, mas tem pessoas que ele não consegue mais desassociar qual é o trabalho dele. O trabalho dele é ser político, né? Então, Ezequiel Ferreira, citando como exemplo, ele vai completar 10 anos à frente da presidência da Assembleia Legislativa. Então, 10 anos na presidência. E fica como se fosse um cargo vitalício estabelecido através do voto.
o que é também prejudicial, porque a gente sabe que existem vários vícios, né? Quando se é um mandato de longo período, né? Eu não estou dizendo que acontece, mas que é algo que realmente se coloca ali. Eu vou dar um exemplo aqui de algo que acontece, né? Aconteceu uma investigação na CESAP, a Secretaria de Estado de Saúde Pública. Uma servidora desde 2006, se não me falha a memória, estava lá colocando os 2 filhos como servidores e recebendo. Um dos filhos começou a receber salário como servidor do Estado com 4 anos de idade. Então, é preciso existir a rotatividade até para que as visões mudem e que as fiscalizações de fato aconteçam para evitar esse tipo de situação. É verdade. Pode ter uma chance aí da matéria de Pacheco passar, porque Lula prometeu em campanha e ele diz ainda, mesmo depois de assumir, que é contra a reeleição e não concorre à reeleição. Então, como o cargo mais visado apoia a medida, então imagino que possa ter uma chance aí de passar. Ele parou de falar sobre isso porque o pessoal já estava com olho em 2026. Sim, aí lança candidato já. E já lança candidato e prejudica de fato o trabalho que precisa ser feito de mais urgência. Que não é pensar nas próximas eleições, é resolver os problemas que foram, repito, colocados ali na campanha eleitoral. Mas é uma cultura nossa essa aí, né? Eu digo nossa dos nossos políticos. Falando ainda em repercussão de assuntos do tcmnoticia.com.br, a gente fala do Mossoró Cidade Junina, né? Está publicado lá no Diário Oficial o cachê de 6 atrações que vão estar presentes no evento, no Mossoró Cidade Junina, que, diga-se, é um grande evento que movimenta dinheiro, que traz valores aqui para a cidade de Mossoró, que tem um aspecto cultural, econômico e social muito importante. A questão aqui não é essa. Mas repercutiu naturalmente quando publicados aí os cachês, né, de 6 atrações do Mossoró Cidade Junina. Destaque aí para o cachê do cantor Bel Marques, que vem para o Pingo da Meia-Dia, e para o Natanzinho, né? Ambos, cada um vai receber aí R$400 mil por uma apresentação aí do Mossoró Cidade Junina. E obviamente que muita gente questionou tudo isso, porque, como a gente vem falando aqui, há também a administração prática, né? Muita gente aí se queixando dos buracos nas ruas de Mossoró, os professores, que é uma pauta que também está em voga nesses últimos dias. Enfim, teve esse contraponto aí dos internautas, né? Dos leitores, ouvintes, comentando, né, esse paradoxo aí na administração. Sempre levanto essa questão porque acaba esse gasto com o artista que já é famoso, aí fica aquela situação, né, que para quem tem a rua esburacada é muito complicado você não ver a obra chegar na sua casa quando você está vendo que a prefeitura está colocando dinheiro no artista. Mas vale salientar que esse dinheiro volta, porque gera muito, né, gera muita riqueza, gera visitante. É um dinheiro que não pode ser gasto em outra coisa, em termos legais, é um dinheiro para a cultura, para desenvolvimento do turismo. Mas eu acho que gera curiosidade, né? Porque normalmente o show você não sabe quanto o artista ganha no show privado. Então, quando é público e é necessário publicizar, eu acho que gera aquela curiosidade. Inclusive, os shows estão baixos. Vamos ver se alguém passa, porque eu acho que vai ter gente com mais de 400 mil. Assim, foram 6 apenas divulgados, né? A nossa repórter, a Tiffany Alves, fez esse levantamento no Diário Oficial e está de olho aí nas próximas publicações. Muita gente perguntou ainda quanto é que vai ser o cachê acho que é do Xande, né? Que foi avisado também, e outros artistas que estão aí em destaque, Cláudia Leite, né? Que foram anunciados, mas que não estão ainda publicados lá no Diário Oficial. Dá algo em torno de R$3.300 por minuto. Por minuto. Numa média de show de 2 horas, né? Geralmente esse artista ele passa 2 horas no palco ali para ganhar R$400 mil, e é o que o trabalhador que ganha um salário mínimo, que vai passar agora segunda-feira para 1.320, né? Fica se perguntando. Mas assim, a gente, claro, não joga fora, não descarta o histórico do artista, né? O passado, que ele consegue atrair de público. Mas, de fato, com R$400 mil dá para você fazer muita coisa dentro da gestão pública, né? Mas é um dos investimentos importantes necessários para fomentar a economia. Porque quando a gente fala de cidade junina, a gente não está falando só de quem vem daqui do Alto São Manuel para curtir ali o Pingo da Meia-Dia. A gente está falando de uma cadeia extensa, sim, enorme da economia, né? Mas, de fato, uma coisa que foi muito criticada o ano passado, que eu chamei a atenção sobre o cachê, acho que do Safadão foi que veio aqui? Foi o maior, não foi do ano passado? Foi o maior do ano passado. Mas o artista vem aqui para a cidade, faz o show
e vai embora com a mala cheia de dinheiro, né? O que eu critico é o fato de que esse artista ele precisa vir aqui também e ele precisa conhecer a cidade, divulgar a cidade também, por exemplo, em suas redes sociais que tem milhões e milhões de seguidores. Então, vir aqui conhecer alguma instituição que precisa de ajuda, vir aqui conhecer algum artista ou então proporcionar aquele artista que tenha uma visibilidade também. Então, eu acho que poderia ter essa contrapartida também desses artistas que vêm aqui para Mossoró aproveitar também para ganhar o seu rico dinheirinho. Como eu disse... Belmarx diminuiu a carga de shows, está saindo só quando vale a pena agora. Mas também por 400 mil... Mas e enfim, Natanzinho está estourado. Como eu disse no início, né, registro é um evento importante, que gera divisa, que tem um aspecto cultural, econômico, social. A questão é que você vai explicar isso para o moçoroense que está tentando sair de casa hoje, aí está lá um buraco, uma lama na frente de casa e não consegue sair. O professor que está aí brigando pelo reajuste do piso do magistério. O paciente lá do Tarcísio Maia. Enfim, são questões que o cidadão comum, por isso que essa matéria repercutiu tanto, né, ele questiona com todo o direito. É natural que exista esse questionamento e o gestor tem que estar pronto para isso, porque é uma pauta que com certeza vai ainda gerar muito assunto até o final do Mossoró Cidade Junina 2023. O que é que a gente pode destacar, Ivan? Eu acho interessante, Moisés, que quando se tem uma notícia polêmica como esta, né, que divide opiniões, muitos gostam de comentar. E eu acho que vale a pena sempre as pessoas comentarem e olhar e ler os comentários das postagens no Instagram, porque são visões diferentes, sim, são opiniões de algumas contundentes, outras mais ali tirando um sarro, uma onda, sim, e tal, mas que vale a pena também conferir estes comentários lá no @TCM Notícia, que é o Instagram aqui do nosso portal. Tem sempre o pessoal mais moderado, mais comedido, tem aquele que gosta de fazer uma provocação e, obviamente, tem o cara que é apoiador da gestão e o que é adversário. Então você vai fazendo ali o filtro, né, e extraindo a essência dessa polêmica toda que se cria sempre quando se fala em gastos com artistas. Não é uma característica só de Mossoró. Onde tem São João no Brasil, o eleitor, o cidadão faz esse tipo de questionamento. O que é que a gente pode falar agora? Temos ainda aí 12 minutos. Filipe, ele está preparando um material muito interessante que vai sair no TCM Notícia. Se você já estiver ouvindo aqui o nosso podcast depois, você dá uma checada lá no histórico de reportagens do tcmnoticia.com.br, que é um levantamento interessante, viu, Filipe? Explica aí pra gente. Falar em ganho, a gente fez um levantamento sobre o quanto ganha cada prefeito, né, do Rio Grande do Norte. O ranking dos salários. O ranking dos salários. Já está há muito tempo uma lei que obriga eles a publicizar qualquer salário de servidor, mas você sabe que é difícil implantar essas leis. 6 cidades não trazem esse dado de quanto ganha o prefeito no portal da transparência. Fiz o levantamento também no TCE e o TCE descobriu nesse levantamento que também não sabe o quanto 6 prefeitos ganham. Eles esconderam. 4 cidades têm o salário de todos os servidores, todos, menos o do prefeito. A dificuldade de esconder, deu mais trabalho esconder do que propriamente publicar todo com certeza, o salário todo. Tem fatos curiosos, tem cidades que, por exemplo, ocupa a população de número 130, 130ª, 30ª população do estado, mas o salário está entre os 30 maiores. Tem a curiosidade, por exemplo, o prefeito de Mossoró não é o segundo mais bem pago, né? Não está nem entre os 4 primeiros. Tem, por exemplo, prefeitos que estão com um salário bem endividados, né? Por exemplo, recebem R$15 mil, mas tem 14 mil de desconto. Fez um consignado. Há um consignado grande. Haja consignado. Uma coisa que eu achei interessante nessa pesquisa de Filipe, que ele me mostrou lá quando ele estava construindo, é que tem município pequeno, e aí eu disse para ele, por isso que é muito bom ser prefeito. Porque é o seguinte, quem contrata engenharia é o sobrenome do prefeito. Um contrato para pavimentação, sobrenome do prefeito. Contrata para alimentação das escolas, sobrenome do prefeito. Então, envolve praticamente todo o sobrenome ali, que é o do chefe do executivo, e o dinheiro fica tudo num lugar só. É uma coisa muito... Na cidade, eu estava no portal da transparência e queria saber quanto é que o prefeito ganhava. E alguns sistemas você tem por lista, tem outros sistemas que você tem
tipo o gasto completo, né? Tanto sai o salário do servidor como o gasto que você tem em copo, né? Compra de copo descartável. E aí eu fui colocar, vou usar o meu sobrenome para facilitar. Aí, por exemplo, botava lá o prefeito Filipe Cunha. Aí eu botava, não, vamos botar só Cunha, porque pode ser que Filipe esteja errado, não sei o quê. Aí quando Cunha, aí tinha assim, contratação, construção Cunha, material de construção Cunha, papelaria Cunha. Não sei o que, aí é sacanagem. Todos os nomes, todos os setores de papel, de construção, todo tinha no sobrenome do prefeito. Mas o salário dele não tinha, inclusive. A mão na roda. Para você ver como é que funciona a questão da política brasileira, da política aqui do Rio Grande do Norte. Diz assim, não, mas é prefeito de uma cidadezinha pequena. Mas ele está fazendo aquele trabalho ali, mas por trás ele está se estruturando financeiramente. E tem muitos destes aí que só vai 1 ou 2 vezes por semana naquele município, mas está com seu apartamento na capital de frente para o mar. É verdade. Então é assim que funciona. Eu não sei se esse hábito mudou, mas olha, há uns 10 anos atrás teve um prefeito até que respondeu por um processo que ele só ia 1 vez na semana na cidade, morava em outro município. É uma situação bem complicada. Assim, coisas do Brasil aí, né? Enfim, pessoal, tá chegando perto já do nosso... Quanto tempo a gente tem aí, grande bate-volta? 9 minutos. Tem a história da baleia também, história né? Da baleia. Rapaz, repercutiu muito aí a história da baleia, o Rio Mossoró, ou melhor, o Rio Mossoró, embaixo do Teatro Lauro Monte, jorrando água ali quase em frente à catedral, né? E foram em busca da explicação. A história da baleia que tá lá embaixo do teatro. Balançando o rabo e por isso sai água. A água tá jorrando lá. Pensei que era o espirro, né? Aquele suspiro da baleia lá. Mas, enfim, tinha água jorrando e esse assunto também repercutiu no Terceiro Notícia, Felipe. É um mito da cidade, né? Volnúvio depois vai contar que o mito parece que não é só Caraúbas também Caraúbas tem tudo, tem né? de tudo. Tem de tudo um pouco. Diga você. Mas a explicação científica do teatro, só para não deixar o pessoal aí, tem lá na matéria, mas aquela parte da cidade foi toda aterrada, né? Ela foi aterrada para dividir o rio, diminuir a força do rio, depois de algumas enchentes. E aí, embaixo do teatro, tem uma fonte que jorra e uma bomba feita exatamente para não danificar ali a estrutura. Mas aí a mitologia, a mitologia moçoroense diz que existe uma baleia embaixo e quando ela se mexe, essa água jorra. E foi engraçado quando a gente ligou pro diretor do teatro, ele disse, essa história de novo, não. Muito bom. Sempre que quando começa esse período, então tem muita chuva, o rio aumenta muito de volume, a água tende a sair por ali. E aí a história volta. Mas em vários municípios existem histórias semelhantes, né, com grandes prédios, como é o prédio lá do teatro. E lá em Caraúbas, essa história é referente à Casa da Comunidade, que é o Santuário Sagrado Coração de Jesus. E lá na Casa da Comunidade dizem que tem uma baleia enterrada também. Ou quando a cidade inundar, ali vai ser uma casa de baleia. Tem essa história. O Ayrton, que é do TCM Notícia, disse que ele é lá de Martins, disse que lá em Martins também tem essa história de casa de baleia. E o próprio Ayrton puxou, né, uma teoria sobre por que em vários municípios tem essa história de baleia. E, segundo o Ayrton, vem lá do livro Vidas Secas. Graciliano Ramos, que o nome lá da cachorrinha era baleia. Sim, a cachorrinha então, baleia. Era o lugar onde a cachorrinha dormia e, enfim, aí foi criando-se essas histórias, essas mudanças aí cidade por cidade, mas em vários municípios tem essa história de que determinado prédio, por ser grande, vai ser uma casa de baleia, quando não dá, ou tem uma baleia enterrada, e aí é uma história bem interessante que viralizou lá no Instagram também do TCM Notícia. Tá aí, né? Inclusive, é ótimo livro. E você pode acessar aí essa história também no tcmnoticia.com.br. E aí, estamos chegando ao fim, as nossas histórias e anedotas aí do final de cada podcast. Quem começa aí falando? Eita, vai lá, Vano. Vano fez uma imitação, né, já? Não, mas essa aí fica para depois. É uma data especial. Sim, porque era do tempo de escola lá do... quando chegar perto aí do Dia do Estudante, a gente conta a história aqui de Vonúvio Cintura. Eu vou contar aqui, quando eu atuava como repórter de rua é aquele que sempre está ali bem próximo da comunidade, está sabendo das reclamações e fica por dentro de tudo que acontece por toda a cidade. Fazendo uma observação, eu estava lembrando que quando eu cheguei aqui para morar em Mossoró, em 2012, eu não conhecia Mossoró.
né? Não sabia por onde ia, enfim, por onde caminhava aqui pela cidade. Tanto agora o bar de Xambão, né? Lá em Xambão. Xambão você sabia. Saudoso Xambão. Saudoso Xambão. Então, eu fazia sempre o mesmo percurso, de onde eu morava para aqui para TCM, né? Na minha popzinha, e aí vinha pronto e não sabia nada de Mossoró. Mas, enfim, e depois aprendi, claro, andando justamente na rua. Mas tinha uma pauta que eu gostava muito de fazer, que era vazamento de água da Caerne, que até hoje ainda tem, né? Muito. Mudou um pouco a questão do próprio atendimento da Caerne. Hoje a gente faz pelo telefone, tem um aplicativo lá, e eu já precisei, inclusive, lá na minha rua, e foi muito rápido, né? Mas há algum tempo atrás era muito difícil, praticamente não tinha equipe para fazer esse tipo de trabalho, e tem um bairro aqui em Mossoró que era um verdadeiro pirulito. Até hoje ainda tem alguns locais assim, que lá no Van Rosado. E eu lembro sempre que quando eu ia fazer matéria de vazamento, chegava e construía, claro, o texto ouvindo as pessoas, as personagens lá do local, mas a passagem, que é o momento que entra o repórter, eu fazia um destaque, e depois isso foi que eu contei, porque ninguém prestou atenção na edição, que eu fazia uma brincadeira, né? Que era, sempre eu começava assim em pé e dizia: esta é a cena aqui na rua Cicrano Beltrano, aqui no bairro. E me abaixava e apontava e dizia: é muita água desperdiçada. Eu acho que eu fiz umas 15 matérias, sempre fechando com é muita água desperdiçada. E aí, depois que eu contei que o pessoal realmente prestou atenção, só quem sabia dessa brincadeira era o cinegrafista que estava comigo, que realmente sempre dizia: eita, outro buraco? É muita água desperdiçada. Mas até hoje, o Van Rosado, hoje de manhã, inclusive no Jornal da Manhã, muita gente reclamando lá do Van Rosado, buraco lá na primeira etapa, terceira etapa, enfim, muita gente lá. Essa pauta permanece. E aí, Felipe? Ouvindo as histórias, antes da gente começar a gravar, a gente fica só ouvindo o Van Novo contando a história, me lembrou de Fred Carvalho. Fred é um jornalista, hoje, né, diretor de comunicação do Ministério Público, mas Fred tinha a mesma pegadinha. Ele repete piada, é fantástico. Anualmente, tem as datas, inclusive. Mas sempre que alguém novo chegava na redação, ele tinha uma sequência de piadas. Cada dia da semana ele contava uma piada. E a gente ficava, pô, de novo, não é possível, né? Sempre tinha as mesmas piadas. Então era tipo: gente, tô saindo da empresa, me dê um abraço aqui. Aí a pessoa dava um abraço: pô, Fred, eu cheguei agora, você está saindo, amanhã eu volto. As mesmas piadas. Não dura, não tinha graça nenhuma, mas o constrangimento da equipe que já sabia era total. Fred também sempre dizia o seguinte: tô triste aí, vou pegar minha avó no hospital, minha tia no hospital. E aí, o que é que ela tá? Não, ela é enfermeira lá, não se preocupe não, né? Era sempre essas piadas curtas. De vez em quando ele liga pra gente ainda, né? Até hoje, diz: ô meu amor, que saudade de você. Mas é sempre pra uma brincadeira. Então, assim, ambiente de redação sempre tem aquela figura que quando você tá triste, você cola ali e diz: o que é que você tem pra me contar, porque ele vai... Grande Fredão. É verdade. Mas tem muita piada interessante. Fazendo uma brincadeira como essa aí, ontem a gente tava na redação, só pra complementar essa história aí, brincando, né? Não sei se eu vou estar aqui ainda, tá? O pessoal que disse que tem outros projetos aí, outras propostas. Aí um colega lá disse assim: rapaz, é verdade, isso tem que andar logo porque tá aí cheio de empresa atrás de mim, né? O pessoal me procurando sempre. O pessoal, eu disse: pô, rapaz, sério, Serasa, KR, Cosé, cheio de empresa atrás de mim. Eu disse: tá certo. Mas enfim, na gozação, essas piadas curtas é a cara de Fred. Pra mim eu não faço nem questão dessas aí. Mas enfim, eu vou contar uma história aqui. Eu tenho um espírito aventureiro, né? Como já disseram aí no Dia do Jornalista, nas nossas redes sociais, mas eu preciso confessar aqui uma coisa: eu tenho medo de altura, né? Apesar de sempre encarar muito bem a altura, né? Eu boto a coragem para fora e encaro aí os desafios. Mas certa vez eu estava cobrindo uma ação da SWAT. O grupo da SWAT veio para Natal fazer um treinamento com a Polícia Militar e a gente fez um rapel lá na Ladeira do Sol, né? Encarei o rapel de boa e seguindo a equipe. Agora a gente vai fazer um rapel num prédio. Os caras subiram um prédio lá, 19 andares, meu amigo, lá em cima, ali perto da Ladeira do Sol, um vento desgraçado. E vamos lá, meu amigo, é você agora. Rapaz, eu me tremia tanto em cima dessa base do prédio, né? E não tinha o que fazer. O fotógrafo já estava lá embaixo para fazer a foto da descida, né? Todo mundo descendo e vamos lá, cara, só falta você ir para descer. Eu peguei lá na coragem para fazer esse rapel.
fazer rapel em serra é um negócio mais fácil. Você tá ali, sempre tem um suporte, né? Mas o prédio lá nesse dia, eu acho que eu me tremi muito. Eu lembrei disso hoje porque balançava pra caramba, o vento balançando essa corda e os caras da SWAT lá tudo. E vamos encarar aqui essa descida do rapel. Mas enfim, foi um dia que eu passei um perrengue grande nessa jornada de cobertura policial. Isso já tem uns 22 anos, 23 anos. Mas valeu a foto? A foto saiu? Valeu a foto. Tem a foto na Ladeira do Sol. Na hora que eu faço ali a descida do rapel, tem essa foto da Ladeira do Sol. Essa lá de Mãe Luísa não ficou muito boa não, porque... Tremeu. E não foi culpa do fotógrafo. Não foi culpa do fotógrafo. Essa tremeu muito, não foi culpa do fotógrafo. Mas, inclusive, era um grande amigo. É um grande amigo, Eduardo Maia. Encontrei ele recentemente, esse mês de abril, lá na Assembleia Legislativa. E esteve lá com a gente nessa aventura lá, na Ladeira do Sol, no prédio lá perto do Morro de Mãe Luísa. Balançou muito esse dia as histórias da nossa aventura aí como repórter policial. Rapel eu nunca fiz não, viu? Mas é algo desafiador pro repórter que tem medo de altura, Sim. que tem medo desses desafios aí. Realmente é difícil, é de tremer tudo mesmo. Mas foi divertido, né? Venci, o importante é que eu venci. Não fui de novo, mas tá lá, tá registrada aí essa história lá do prédio de Mãe Luísa. Enfim, nosso tempo tá terminando aí, bate-volta. Muito obrigado, então, pela informação. Pessoal, a gente vai ficando por aqui, mas você sabe, você pode rever aqui o nosso podcast nas plataformas do Grupo TCM. E toda semana a gente tem aqui um encontro novo com os nossos colegas do jornalismo TCM para falar um pouco sobre o que é destaque no TCM Notícia dentro do nosso jornalismo. E, claro, com muita descontração e informação. Valeu, Vonúvio. Valeu, Filipe Cunha. Até a próxima. Valeu, pessoal. Um abraço.